livro do profeta Josué, vamos lá. Capítulo de número 3. Josué, capítulo 3. Enquanto você procura, deixa eu cumprimentar as pessoas que estão nos assistindo ao vivo. Ainda não cumprimentei elas. Que Deus abençoe a vida de vocês. Fique conosco até o final, porque Deus também vai falar com você através desta palavra. Josué 3, acharam todos? O que eu vou ler com vocês está no versículo de número 7. Diz assim. Versículo 7. E o Senhor disse a Josué: este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel. Esse dia vai ser um divisor de águas para Josué, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Josué sabia que Deus era com ele. De fato, Deus era com ele. Mas Deus queria que ficasse notório para todo Israel que Deus era com Josué, exatamente da mesma forma que ele foi com Moisés. Eu pergunto a você, você crê que através dessa palavra Deus vai falar com você esta noite? Sim ou não? Então só você que crer, eu vou ler mais uma vez e você vai repetir com toda a fé do teu coração. Vamos lá, eu leio e você repete. E o Senhor disse a Josué: este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Deus já tinha reservado essa mensagem para o seu coração. Pelo menos há 8 dias atrás, ele sabia que você estaria aqui hoje. E ele já tinha essa mensagem guardada para você. Ele não me deixou mudar a mensagem e não me deixou pregar o que eu pretendia pregar. O que Deus promete, ele cumpre. Você vai ver o que Deus prometeu aqui no capítulo de número 3, no capítulo 4, no versículo 14, você vê que a promessa está se cumprindo. Deixa eu te mostrar. É só você passar uma página, no versículo 14 diz assim: naquele dia, o Senhor engrandeceu Josué diante dos olhos de todo Israel, e temeram-no. A palavra para temer aqui é o mesmo que respeito, não é o temer de ter medo, mas de respeito. Quer dizer que passaram a respeitá-lo. Temeram-no como haviam temido a Moisés todos os dias da sua vida. Ou seja, começaram a respeitar Josué como homem de Deus, da mesma forma que Moisés foi respeitado todos os dias da vida de Josué. Mas no capítulo 3, como nós começamos, Deus fez uma grande promessa para Josué. E quem é que não gostaria de receber uma promessa dessas? Quem é que não gostaria de ouvir isso da parte de Deus? Imagina você obreiro, você obreira, você pastor, você pastora. Imagina que Deus falasse diretamente com você e prometesse para você que Ele ia te engrandecer demais diante de todos. Quem é que não gostaria de ouvir isso da boca de Deus e de receber uma promessa como essa que Josué recebeu? Uma promessa de exaltação pública. Mas tal promessa Deus não faz para qualquer pessoa. Tal promessa Deus não faz para todo mundo. Deus só faz esse tipo de pessoas, de promessa para pessoas que estão dispostas a ser fiéis a Ele. Pessoas que estão dispostas a se colocar à disposição de Deus para fazer aquilo que Deus quer e não aquilo que a própria pessoa quer. Deus não anda em busca de pessoas que queiram fazer a sua própria vontade ou que escolham o que vai fazer.
Deus quer pessoas que mesmo diante dos grandes desafios e diante das grandes dificuldades possam dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, eis-me aqui, eu nem estou pronto, não me considero preparado, mas faça-se a sua vontade na minha vida. Eis-me aqui para te servir. São pessoas assim que Deus está buscando. E Josué era assim. Deus viu o coração de Josué, minha gente. Deus sondou o entendimento de Josué e viu o coração de Josué. Essa promessa que Deus está fazendo para Josué não tem nada a ver com vaidade. Essa promessa que Deus está fazendo para Josué não tem nada a ver com o ego de Josué. Deus não vai levantar e exaltar uma pessoa para ela se sentir a cereja do bolo. Você está entendendo isso, sim ou não? Deus não vai levantar e exaltar uma pessoa para ela se achar melhor do que as outras, ou para ela se achar a cereja do bolo. Quando Deus te levanta é porque Ele quer usar a sua vida para abençoar outras pessoas. Quanto mais alto Deus te colocar, mais pessoas você vai ter que ajudar. Deus está exaltando Josué, porque através da vida de Josué, Deus vai abençoar a nação inteira. Quanto mais Deus te levantar, quanto mais Ele te abençoar, quanto mais Ele te colocar numa posição de destaque, mais pessoas você vai ter que ajudar. Quem está entendendo isso aí, diga glória a Deus. Então entenda isso, Deus não vai te honrar, Deus não vai te exaltar só por causa de você mesmo. Deus não trabalha com individual, Ele trabalha com coletivo. Se Deus está pensando em te exaltar, pode ter certeza, Ele está pensando em usar você para ser um canal de bênção, para que através da sua vida, dezenas, centenas, milhares e até milhões de pessoas possam ser abençoadas através da tua vida. Como Ele foi com Josué, Ele será contigo. Josué, minha gente, já estava ciente do propósito que Deus tinha na vida dele. Eu pergunto a você, você já está ciente do propósito que Deus tem na tua vida? Pergunta para esse obreiro abençoado que está perto de você, você está ciente? Você que está me assistindo agora, você está ciente do propósito que Deus tem na sua vida? Que às vezes a pessoa está fazendo a obra, mas ela nem está ciente do que Deus tem na vida dela. Ela está ali, está ajudando, está fazendo, às vezes não sabe nem por quê. E não sabe nem para quê. E ela precisa descobrir qual é o propósito que Deus tem na vida dela para ela se posicionar e esse propósito sair do papel. Deus havia revelado para Josué o propósito que tinha na vida dele. Vai comigo, por favor, lá no livro de Números, capítulo de número 27. Vamos lá. Números, quarto livro da sua Bíblia. Capítulo de número 27. Quando você achar aí, diga amém que eu já continuo, tá bom? Acharam? Então vamos lá. Versículo de número 18. Diz assim: Então, disse o Senhor a Moisés: Toma para ti a Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito. Então diga comigo, Deus quer pessoas cheias do Espírito. Deus quer trabalhar com pessoas que têm o Espírito Santo. Pessoas cheias do Espírito. Continua comigo. Aí Deus continua dizendo para Moisés: E põe sobre ele a sua mão. E apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe mandamentos aos olhos deles. E põe sobre ele a sua glória, a unção que está sobre você. Eu quero que você transfira para Josué com a imposição de mãos. É isso que Deus está dizendo. Para que ele obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Quem aqui quer ser cheio do Espírito Santo?
Quem quer ser cheio da presença de Deus? Ergue a sua mão aí. Quem quer ser cheio da presença de Deus? Vai ter que ser usado por Deus. Não adianta você se encher da presença de Deus e não se colocar à disposição para ser usado por Ele. Deus mandou Moisés impor as mãos sobre Josué, transferir a unção que estava sobre ele, porque o Espírito Santo ele já tinha, mas Deus queria despertar em Josué o chamado para o ministério, e Josué vai ter que colocar em prática aquilo que ele recebeu. Deus está mandando dizer para algumas pessoas aqui: desde o dia que você recebeu a imposição de mãos, eu já coloquei dentro de você aquilo que você precisa para fazer a minha obra. Agora desperte o dom que há em ti e faz aquilo que você foi chamado e foi chamada para fazer. Diga comigo: sem o Espírito não dá. Não dá. Josué podia ser gente boa, podia ser bom de conversa, podia ser boa pessoa, mas sem o Espírito não ia conseguir. A pessoa não vai conseguir fazer a obra de Deus sem o Espírito Santo. Ela não vai suportar as lutas, não vai suportar as aflições, não vai suportar as pressões do mundo espiritual, não vai suportar os desgastes. É verdade ou não é? Sim ou não? Então Josué precisava ser cheio do Espírito Santo. Eu e você, obreiro ou obreira do Senhor, precisamos sempre ser cheios do Espírito Santo. Sem Ele não conseguiremos fazer a obra do Senhor. Volta comigo aqui, por favor. Números, capítulo de número 27, não foi onde eu parei? Sim ou não? Versículo de número 20, você pode reler comigo? E põe sobre ele a tua glória. Então a glória não era de Moisés, a glória era de Deus. E Moisés não pode ter ciúme daquilo que Deus vai passar para a vida de Josué. Gente, o que eu tenho não é meu, o que você tem não é seu. O que nós temos é de Deus. A unção não é nossa, a glória não é nossa. A glória é de Deus, a unção é de Deus, o Espírito é de Deus, a obra é de Deus. Amém? Moisés não vai dizer: não, Senhor, não tira essa glória para botar em Josué, não. A glória é minha. Diga comigo: a glória é de Deus. Tem que ser compartilhada e não pode ter ciúme. O que Deus colocou sobre você não é para você agarrar, é para você compartilhar com todos, para que a obra possa crescer. Oh, glórias! Diga comigo: a glória é de Deus. Mais uma vez, a glória é de Deus. Agora a missão de Josué não é nada fácil, gente. Não é nada fácil. Ele andou ao lado de Moisés 40 anos. E ele viu como Moisés sofreu com a dureza do coração do povo. Aquele povo obstinado, povo de coração duro. Como eles murmuravam contra Moisés. Josué viu que Moisés era uma pessoa dedicada. Ele tentava fazer o melhor que ele podia, mas o povo murmurava contra Moisés e murmurava contra Deus. Imagina, se murmura contra Deus, não vai murmurar contra Moisés? É verdade ou não é? E será que não vão murmurar contra Josué também? Sim ou não? Só que murmura contra Deus, não vai murmurar contra Moisés? Murmuraram contra Moisés. E se murmuraram contra Moisés, não vai murmurar contra Josué também? Sim ou não? Sempre vai ter um murmurador. Vai ter sempre alguém insatisfeito. Moisés não conseguiu deixar todo mundo satisfeito. Josué não conseguiu deixar todo mundo satisfeito. Você não vai conseguir deixar todo mundo satisfeito. Faz aquilo que Deus te mandou e deixa quem quiser pensar o que quiser pensar. Glória a Deus. Diga comigo: eu tenho que fazer a minha parte. Amém? É o que Josué está pensando agora. Ele tem que fazer a parte dele. Ele vai conduzir o povo do deserto até a terra prometida. E ele sabe que não vai ser nada fácil. Deus não nos escolhe para fazer coisas fáceis, não. É sempre um desafio, é sempre difícil o que Deus nos pede para fazer, o que entrega nas nossas mãos. Nunca é fácil. E Josué sabe que não vai ser nada fácil para ele. Moisés conduziu o povo do Egito até o deserto.
quase chegando até o Jordão, mas não chegou a entrar e possuir a terra. Agora Josué vai ter que conduzir o povo do deserto até a terra prometida. E ele sabe que para isso ele precisa despertar o dom que estava dentro dele. Eu quero que você vá comigo, por favor, em Deuteronômio capítulo de número 34. Vamos lá. Deuteronômio, capítulo de número 34. Até o capítulo 33, Moisés está vivo. No capítulo 34 acontece a morte de Moisés e agora Josué precisa se posicionar. Versículo 34 diz assim: E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, foi capacitado, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Essa sabedoria que encheu Josué não foi uma sabedoria humana, não foi uma sabedoria adquirida. Josué não aprendeu nas escolas do Egito. Essa sabedoria que encheu Josué foi a sabedoria que o Espírito Santo transferiu para ele na imposição de mãos de Moisés. Não foi uma sabedoria adquirida, não foi uma sabedoria aprendida, foi uma sabedoria transferida. O Espírito Santo vai transferir para você a sabedoria que você precisa para fazer a obra de Deus. O Espírito Santo vai transferir para você a sabedoria que você precisa para fazer aquilo que Deus colocou nas suas mãos para fazer. O Espírito Santo vai te dar capacidade para fazer com excelência aquilo que Deus já entregou nas suas mãos. Agora, sabe o que eu acho interessante, gente? Nós estamos lá no Antigo Testamento. E nós vamos ver que Josué, ele tinha os mesmos requisitos que os diáconos tinham para serem consagrados ao diaconato. Em Atos capítulo de número 6. Boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Então Deus vai levantar para substituir Moisés uma pessoa que tinha boa reputação. Ninguém tinha nada de ruim para falar a respeito de Josué. Ninguém podia falar da conduta de Josué. Algumas pessoas poderiam até não simpatizar com ele. Poderiam até não gostar dele, mas ninguém tinha nada para falar da conduta de Josué. Porque Josué tinha boa reputação. Josué tinha sabedoria e era cheio do Espírito Santo. Se você tiver boa reputação, se você for cheio de sabedoria e se for cheio do Espírito Santo, Deus vai usar a tua vida poderosamente. Agora eu pergunto para vocês, minha gente, e se não tiver essas três coisas? O que acontece? Se Josué não tivesse boa reputação diante do povo, se não fosse cheio do Espírito Santo, e se não fosse cheio de sabedoria, será que Deus o colocaria no lugar de Moisés? Pensa comigo. Será que Deus o colocaria no lugar de Moisés? Sim ou não? O que você acha, pastor Ian? Não. Se ele não tivesse boa reputação, se não fosse cheio do Espírito Santo, e se não tivesse sabedoria do Espírito Santo, será que Deus o colocaria na posição que Deus colocou? Sim ou não, igreja? O que vocês acham? Fala comigo, o que vocês acham? Agora me diz uma coisa, se Deus não coloca, eu vou colocar? Em Atos dos Apóstolos, o que os apóstolos falaram? A obra está crescendo, a necessidade é muito grande de pessoas. Nós não podemos deixar a palavra de Deus e servir as mesas. Levantem 7 pessoas, porque a obra está precisando. Mas os apóstolos disseram, mas tem que ter boa reputação, tem que ser cheio do Espírito Santo e tem que ter sabedoria. Se não tiver essas coisas, fica de molho.
Está entendendo? Se não tiver essas coisas, fica de molho. Vai orando mais um pouquinho. Vai aprendendo mais um pouquinho. Espera amadurecer um pouco. Mas para assumir determinadas posições no reino de Deus, tem que ter boa reputação, que é muito importante. Cheio do Espírito Santo. E tem que ter a sabedoria que vem de Deus. Oh, glórias! Posso deixar essa pergunta para vocês aí? Se Deus não coloca a pessoa que não tem essas três coisas, se os apóstolos não colocaram, você acha que sou eu que vou colocar? Você vai colocar? Uma pessoa para assumir uma posição importante do reino de Deus, se ela não tem boa reputação, se não tem o Espírito Santo, se não é cheio de sabedoria, não faça isso. Ora mais um pouquinho que Deus vai te mostrar a pessoa certa. Assim como Deus mostrou para Moisés e Josué, Deus vai mostrar para você a pessoa certa. Pessoa que tem o Espírito Santo, que tem a reputação e que seja cheia de sabedoria. Agora, amados, tenta se colocar no lugar de Josué. Imagina você no lugar de Josué. Porque tudo isso é muito difícil para ele. Todas essas coisas aconteceram num momento muito difícil para Josué e também para o povo. Porque é um momento de transição e toda transição é difícil. Toda mudança é difícil. É necessário uma grande capacidade de adaptação. É verdade ou não é? O povo está acostumado com Moisés. Eles enchiam a cabeça de Moisés, murmuravam contra Moisés, mas já conviviam com Moisés 40 anos. Agora eles perderam Moisés, que era um grande líder. Eles não reconheciam isso enquanto ele estava vivo. Reconheceram depois que morreu. Mas agora perderam Moisés, que é um grande líder. Então para o povo é muito difícil. Para Josué é mais difícil ainda. Porque Josué perdeu um grande líder e ao mesmo tempo um grande amigo. Moisés era um grande amigo para Josué. Moisés era uma inspiração para Josué. Moisés era um conselheiro para Josué. Era uma espécie de pai para Josué. Era o pai na fé de Josué. E Josué então está perdendo um grande líder, está perdendo um amigo, uma inspiração para ele. E no meio de tudo isso ele tem que lidar com a transição, com a mudança de liderança. Ele tem que lidar com a situação do deserto, que é um lugar hostil, um lugar de difícil sobrevivência. E ainda tem que lidar com o sentimento de rejeição. Porque você pensa que todo mundo apoiava ele? Não. Muita gente não acreditava no ministério de Josué. Josué não pediu para estar ali, Deus o escolheu. E no meio de tudo isso, a perda de Moisés, no meio de tudo que está acontecendo, essa perda repentina, Josué ainda tem que lidar com o sentimento de rejeição do povo. Você já passou por isso? Pergunta para esse obreiro que está do teu lado, já passou por isso? Josué passou. Muita gente não acreditava em Josué. Muita gente. Por que não acreditava? Israel era constituída por 12 tribos. Cada tribo tinha um líder tribal. Josué não era um líder tribal. Ele era um guerreiro, um soldado, um valente. Era da tribo de Efraim. Mas ele não era o líder da tribo de Efraim. O líder da tribo de Efraim era Quemuel. Então o que as pessoas pensavam? Moisés já está com 120 anos. Moisés vai morrer. Deus vai escolher um líder tribal e vai colocar no lugar dele. Provavelmente os mais antigos. Tinha até aqueles que pensavam assim, já sou eu. Tinha aqueles que pensavam assim. E o homem é assim, ele acha que vai ser tudo do jeito dele, planeja tudo na cabeça. É verdade ou não é? Aí o que Deus faz? Deus vai lá, na tribo de Efraim, pega alguém que não é o líder e coloca como líder da nação.
Deus pega alguém que não era nem um líder tribal e coloca essa pessoa para liderar toda a nação. O que Deus está nos mostrando com isso? Deus está mostrando para mim e para você que Ele não segue o protocolo humano. Deus faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer, com quem Ele quer. Ele usa quem Ele quer, aonde Ele quer, na hora que Ele quer. É Ele que manda, minha gente. Deus está mandando dizer para algumas pessoas aqui que Ele vai fazer com você como Ele fez com Josué. Tem gente que não está acreditando em você, mas Deus já separou você para uma obra. Você mesmo acha que não é capaz, mas Deus está mandando dizer para você, como Ele fez com Josué, Ele também fará contigo. Ele pega quem não é e faz ser, e todos verão que Ele é na tua vida. Quem está tomando posse disso aí, diga glória a Deus. Então Deus vai fazer isso com você. Se você não é, Deus vai fazer ser. Porque se nós somos alguma coisa, é a graça de Deus na nossa vida. Você pode aplaudir mais ao Senhor Jesus? Talvez você pode dizer assim, pastor, eu acho que eu não sou a melhor escolha, pastor. Talvez você diga isso, né? Ou pense assim, eu acho que eu não sou a melhor opção aos olhos das pessoas. Josué também não era a melhor escolha aos olhos dos outros. Josué não era a melhor opção aos olhos dos outros, mas era a pessoa que Deus escolheu. Se Deus te escolheu, acredita, deixa Deus te usar e todos verão que Ele é contigo. Muitas coisas então, gente, contribuíram para que Josué ficasse desanimado e desmotivado. Talvez você também ficaria. Imagina você perder uma pessoa que você ama muito, que está com você há muito tempo, que você se espelha. E no meio disso tudo ainda ter que lidar com essa transição e essa rejeição. Mas quando Deus vê Josué desmotivado, Deus vai pessoalmente até Josué para motivá-lo novamente. E Deus está usando a minha vida para falar com você nesta noite, que Ele não vai deixar você ficar desmotivado, Ele não vai deixar você ficar desanimado. Ele tem algo para fazer na tua vida que ainda não terminou, e Ele está mandando dizer para você, levanta a tua cabeça, porque como eu fui com Moisés, como eu fui com Josué, assim também eu serei contigo. Josué capítulo de número 1. Vamos lá, por favor. Josué capítulo de número 1. Versículo de número 1 também. Acharam todos? Diz assim: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés. Gente, olha que coisa interessante, que coisa tremenda. Moisés já está morto. E Josué é citado aqui como servo de Moisés. Por que Josué se tornou um grande líder? Porque ele foi um grande servo. Aqui não está dizendo Josué, servo do Senhor. Está dizendo Josué, servo de Moisés. Ainda tem gente que ainda diz assim, não, eu só sirvo a Jesus. Não. Se você quer ser um grande líder, seja um grande servo. Sirva todas as pessoas que Deus colocar no seu caminho. Glória a Deus. Se você for um grande servo, um dia você será um grande líder. Assim como foi o Senhor Jesus, que serviu a todos. Oh, glórias. Versículo 2, continua lá comigo. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora. Passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel.
Sabe o que Josué estava fazendo neste momento? Josué estava procurando o corpo de Moisés. E passou muito tempo procurando o corpo de Moisés, porque ele queria encontrar Moisés vivo. Para Josué era muito mais importante ele não ser líder e encontrar Moisés vivo, do que ele ser líder e ter Moisés morto. Você está entendendo isso? E tem gente que quer matar o líder para ficar no lugar dele. É verdade ou não é? Sim ou não? A pessoa fala, esse camarada é até legal, eu gosto dele. Mas se ele desse um infarto, acho que eu ficaria no lugar dele. É verdade ou não é? Ah, se o Covid levasse o meu líder, eu ficaria no lugar dele. Já pensou, gente? Olha o que Josué está nos mostrando. Ele não quer aceitar a morte de Moisés, porque para ele vale muito mais o Moisés vivo do que a liderança dele. É por isso que Deus vai escolher. Você está entendendo? Sim ou não? Muito mais importante do que a liderança dele, para ele, é a vida de Moisés. Só que ele não consegue encontrar Moisés vivo. Aí Deus diz, olha, Josué, para com essa busca agora. Chega de procurar o corpo de Moisés. Moisés, meu servo, quer dizer, meu servo cumpriu a missão dele. Moisés, meu servo, é morto. Agora levanta, se posiciona e começa de onde ele parou. Porque até aqui eu fui com Moisés, agora eu sou contigo. Agora é hora de você se posicionar. É hora de você deixar eu te usar. É hora de começar a escrever a tua história. Eu não sei com quem é, mas Deus está dizendo para alguns aí, chegou a tua hora. É hora de você se posicionar. É hora de você começar o seu ministério, a sua nova fase. O momento que Deus tem reservado para você, que é agora. Aí Deus vai dizer para Josué, ô Josué, todo lugar que pisar a planta do seu pé, eu tenho te dado. O que Deus está dizendo para Josué? Não vai acontecer tudo de uma vez só. As coisas vão acontecendo de acordo com a sua caminhada. Não vai ser no primeiro dia que ele vai conquistar toda a terra prometida. As coisas vão acontecendo de acordo com a caminhada. Deus está dizendo para você, um dia após o outro, um passo após o outro. Não tenha pressa, as coisas vão acontecendo, as promessas vão se cumprindo na sua vida de acordo com a caminhada. Seja paciente. Deus manda ele se animar. Deus está mandando você se animar também. O que Josué passou é mais ou menos o que nós estamos passando hoje. Porque ele perdeu alguém importante. Perdeu ou não perdeu? Sim ou não? Nessa pandemia todos nós estamos perdendo. Não tem ninguém aqui que eu acho que não perdeu um amigo, um parente, um conhecido, um membro da igreja. É verdade ou não é? Sim ou não? Isso nos entristece, é difícil, nós não queremos perder. Mas o que Deus está dizendo para Josué é o seguinte: eu sei que é difícil, mas para você a vida continua. Tem uma missão para cumprir. Então levanta a sua cabeça e segue em frente. Deus está falando para você a vida continua. Ainda tem uma missão para cumprir. Então levanta a sua cabeça e continua seguindo em frente, porque Deus ainda tem muito para fazer na tua vida. Vamos aplaudir o nome dele? Glória a Deus. No versículo 5, Deus promete proteger Josué. Deus vai dizer, Josué, ninguém se susterá diante de ti. Muitas pessoas vão se levantar contra Josué. E você já percebeu que quando Deus te levanta, muitas pessoas se levantam contra você? Já percebeu que quando Deus se levanta, você ganha inimigos de graça? Já percebeu isso? Sim ou não? Sim ou não? Você não precisa fazer nada, você ganha inimigos de graça.
Pessoas que nunca tiveram nada contra você passam a ter. Pessoas que nem te conheceram passam a ter coisas contra você. Então Josué vai ganhar muitos inimigos de graça. Mas Deus está dizendo para Josué: Josué, ninguém se susterá diante de ti todos os dias da sua vida. Deus está dizendo para você: nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à sua tenda. Eu serei contigo todos os dias da tua vida e do teu ministério. Oh, glórias! Tem gente que ouve isso aqui e dá um nó na cabeça, sabia, pastor Irene? Tem gente que ouve isso, pastor Jorge, dá um nó na cabeça. A pessoa fala assim: poxa, o pastor falou que Deus vai ser comigo, vai me proteger, vai me guardar. Eu acreditei. Aí eu comprei um iPhone. E eu saí na rua, e sabe o que aconteceu? O ladrão levou meu iPhone. Cadê, pastor, a proteção de Deus? Ô, meu amigo, você não entendeu a essência do evangelho ainda? Deus não está preocupado em proteger seu celular. O que Deus quer proteger é a tua alma. O ladrão pode até tocar no seu celular, no seu carro, mas o Satanás nunca vai tocar na tua alma, porque ela sim é preciosa para Deus. Glória a Deus. Diga aí para quem está do outro lado: é a tua alma que é preciosa. Celular, carro é lata, dinheiro é papel, casa é tijolo. O que nós temos de mais precioso é a nossa alma e é o Espírito de Deus na nossa vida. Vamos aplaudir a Jesus? Josué venceu todos os desafios. Deixa eu concluir aqui a mensagem para nós terminarmos. Durante 30 anos, Josué foi general do exército de Israel e teve muitas conquistas. Em apenas 6 anos, Josué conquistou 6 nações. Saiu do Egito com 40 anos, minha gente. Substituiu Moisés com mais de 80. O que isso significa? Nunca é tarde para um recomeço. Ouça você, principalmente você que já tem mais de 40 anos. Você que acha que está tarde para começar algumas coisas, Deus está dizendo para você: nunca é tarde para um recomeço. Promessa não tem prazo de validade, promessa não tem faixa etária. O que Deus prometeu vai se cumprir na tua vida, independente de sua idade. Amém? 6 nações em 6 anos. Me responda uma coisa: será que foi fácil? Será que foi fácil, gente? Sim ou não? Não. Deixa eu te dizer uma coisa. Não espera nada fácil da vida, porque não vai vir, não. Não é porque Deus é comigo que não vai ter empecilho. Não é porque Deus é comigo que não vai ter levantes no inimigo. Não é porque Deus é comigo que eu não vou precisar pagar um aluguel. Alguém vai arrumar uma casa, vou morar de graça a vida toda. Não é porque Deus é comigo que eu não vou ter que trabalhar muito. Não espere nada fácil. Quanto maior for a promessa, maiores serão as dificuldades. Amém? Está entendendo isso? Quanto maior a promessa, maior será a dificuldade. Josué foi muito esforçado. Deus disse para ele: esforça-te e anima-te que eu te ajudo. Gente, eu tenho visto por aí tanta gente mole reclamando de tudo. E tudo é difícil, não tem ninguém que me ajuda. É porque eu não tive ninguém. É porque fulano não me ajuda. É porque... Vocês conhecem alguém assim? Sim ou não? Tenho visto tanta gente mole. A vida só é dura para quem é mole demais. Mas se você for esforçado como Josué foi, Deus será contigo. Deus vai abençoar o seu esforço, a sua luta, e Ele vai te honrar em nome de Jesus.
Foram grandes conquistas. Olha como vale a pena se esforçar. Josué aprisionou 31 reis. Lembra que ele foi um escravo. Um ex-escravo agora está aprisionando 31 reis. Fez a divisão das terras para o povo de Israel. Estabeleceu 6 cidades de refúgio. E por último, fez a terra parar. Olha que coisa tremenda. É muita fé, não é? Josué capítulo de número 10. Josué capítulo 10. Versículo de número 12. Acompanhem comigo. Então, falou o Senhor. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel. E disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ajalon. Deixa eu te explicar isso aqui melhor para você entender o que estava acontecendo. Deus havia prometido dar aquela vitória nas mãos de Josué naquele dia. E para os judeus era assim: o dia acabava no pôr do sol. O sol se pôs, o dia acabou para eles. E o sol já estava se pondo, estava chegando a hora do sol se pôr. E a batalha está muito acirrada. Se eles não vencessem naquele dia, o sol ia se pôr, ia ter que ficar para o dia seguinte. E Josué, posicionado, cheio de fé, diz: Deus prometeu me dar a vitória e eu vou tomar posse dela hoje. O sol não vai se pôr, porque eu não vou deixar. Eu não vou voltar amanhã para lutar, não. Eu vou tomar posse da minha vitória hoje. Aí Josué olha para o sol e diz: não vai se pôr, fica aí. É muito forte. É o único profeta que coloca o sol de castigo. É muita fé. É verdade ou não é? Ele vira para o lado e diz: sol, não vai se pôr, fica aí. Está vendo como você se torna quando você tem a convicção de que Deus é contigo? Aí o outro lado ele diz para a lua: lua, pode ficar no seu lugar também. Isso é muito forte, minha gente. Versículo de número 13. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro dos retos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Oh, glórias! A promessa se cumpre. Todos viram que como Deus foi com Moisés, Deus foi com Josué. Fica de pé, por favor. Tudo que Josué precisava já estava dentro dele. Só precisou despertar. Eu quero fazer uma oração com você agora, para despertar o que Deus já colocou dentro de você, para potencializar o seu ministério, para que você veja que como Deus foi com Moisés, foi com Josué, Ele também é contigo. Põe sua mão sobre o teu coração.